Aí eu resolvi convidar o doutor Alfredo para vir aqui para a gente falar sobre Previdência. Mas é importante também que primeiro a gente saiba o que é esse regime próprio de Previdência. Porque ainda, apesar de toda essa polêmica, desde 2018, quando a Previdência própria, né, o regime próprio de Previdência foi criado em Penedo, que há essa confusão. Muita gente ainda tem dúvidas a respeito da Previdência própria e do regime geral, que é pelo INSS. Então, a primeira pergunta que eu lhe faço é: o que é o regime próprio de Previdência? Muito bom dia. Obrigada pela presença. Bom dia, Marta. Bom dia. Em especial os servidores efetivos do município de Penedo. A Previdência própria do município de Penedo, como ela já está dizendo, ela é própria. Ela é própria para quem? Para os servidores efetivos, aqueles que ingressaram no serviço público mediante concurso público. Então, só esses detentores de cargos efetivos é que são agraciados, que são obrigatoriamente segurados do Penedo Previdência. Como você bem disse, a instituição do Penedo Previdência, ela foi turbulenta. Ela foi turbulenta porque ela não passou por um processo de diálogo, de transparência com os servidores, não se dialogou de maneira objetiva, clara, dizendo como seria praticado, o que seria realizado, principalmente com relação às alíquotas do regime próprio de Previdência. Então, a todos vocês que são efetivos do município de Penedo, os demais contratados não são beneficiários do Penedo Previdência, então somente, repetimos, o segurado efetivo. Com a instituição do regime próprio de Previdência, houve um acréscimo, já naquele momento, em 2018, vamos tomar como referência, porque se nós formos trazer vários números, vários coeficientes, podemos não confundir. Ser claros o suficiente para que todos possam entender, inclusive a própria população de Penedo, como decorreu tudo isso. Então, o INSS ele tem um escalonamento por faixa de remuneração, de salário base de contribuição. No momento da instituição do Penedo Previdência, as faixas inferiores elas já tiveram um acréscimo significativo das alíquotas de contribuição. A própria lei, que foi iniciativa do então prefeito Márcio Beltrão, se não me falha a memória, no artigo 85, ela ali já faz a ressalva que haverá um acréscimo, um incremento para os segurados na alíquota de contribuição. Então, já naquele momento, os servidores efetivos do município, decorridos 90 dias, passaram a pagar mais que o INSS. Então, a alíquota do INSS começava numa faixa de 7,5%, passou, depois da noventena, para 11%. Então, já houve um acréscimo significativo que, se nós formos analisar num exercício financeiro, há um comprometimento significativo na renda do trabalhador. Nesse aspecto, eu fiz aqui um exemplo, antes aqui de começarmos nosso diálogo, nosso bate-papo. Eu fiz assim: hoje, conforme a portaria ministerial do governo federal, há um escalonamento. E a alíquota inicial ela é de 7,5% para o segurado do regime geral, do INSS. Então, um trabalhador que receba R$ 1.412, aplicando-se uma alíquota de 7,5%, ele paga para o INSS hoje R$ 105,90. Esse mesmo servidor, no caso efetivo nosso, é uma realidade, tomando como base do salário de contribuição o salário mínimo. Aplicando-se 14%, que o nosso segurado, o servidor efetivo do município, paga 14%, ele paga R$ 197,68. Aí nós já encontramos uma diferença de R$ 91,78 por mês. Ou seja, em relação ao salário mínimo, como base de contribuição, o nosso segurado está pagando a mais mensalmente R$ 91,78. Fazendo-se uma projeção, uma análise do exercício financeiro de janeiro a dezembro, incluindo-se o 13º salário, há um comprometimento na renda do servidor de R$ 1.193,14. Ou seja, em relação... Mas isso para quem, hipoteticamente, só recebe o salário mínimo. Só para quem recebe o salário mínimo. Quando houver... O que não é uma realidade... Não é uma realidade absoluta. Mas, digamos, quem ganha até R$ 2.666, há um desconto de 9%.
mas não é 14%. Então, há também comprometimento em relação às faixas de contribuição entre o INSS e o Penedo Previdência. Okay. Nesse quesito, realmente, para quem recebe, percebe a base salarial entre o salário mínimo ou mais um pouco, isso foi realmente um comprometimento desastroso para o servidor. Nesse quesito, não há o que se discutir. Realmente foi, porque é como se ele estivesse perdendo o 13º salário. Então, realmente é absurdo. Isso por parte do servidor. Isso por parte exclusivamente do servidor efetivo. Mas aí vem a parte do patronal, que a gente chama. O patronal. Recolhe a Previdência, no caso. Seguindo esse mesmo raciocínio, essa mesma lógica, se nós pegarmos hoje com a política da Seguridade Social, que está sendo praticada, ainda que provisoriamente, porque está sendo discutido no Congresso Nacional, qual será realmente a alíquota efetivamente praticada. Mas que hoje ela vem sendo praticada em 8%, né? Enquanto não há essa definição de forma perene ou a longo prazo. Então, se o município de Penedo, tomando por base o salário mínimo de um servidor efetivo, se esse servidor ele estivesse no INSS, o município pagaria 8%, ou seja, R$ 112,96. Como ele está na Previdência própria, a alíquota a partir deste mês de setembro, ela vai para 31,56%. Então seja, não é mais 29%. Não é mais 29%, inclusive diante do cálculo atuarial, que ele é feito anualmente, esse cálculo atuarial ele é feito anualmente, por um técnico, por um especialista, onde ele faz toda a projeção do grupo existente hoje entre aposentados e pensionistas, entre o grupo, né, de servidores existentes efetivos no município, e faz uma projeção para o futuro, 35 anos. Então, justamente para que se possa assegurar um patrimônio líquido, quer dizer, o dinheiro que existe na conta do Penedo Previdência, para que venha assegurar o pagamento desses benefícios em favor do servidor efetivo do município. Então, para a prefeitura, hoje, ela teria um ganho mensal em relação ao salário mínimo de R$ 332,66. Então, hoje, da forma como é praticada, a partir de agosto, o município, em relação a uma base de cálculo de um salário mínimo, ela vai pagar R$ 445,62. Ou seja, quase 4 vezes mais o que paga um servidor.